qual seria, né, a ideia ou a imaginação do que as pessoas pensam ser Deus, né? São muitas, né, que vão sendo nos condicionadas, ensinadas, né? São tradições que vêm de lá para trás, né? Então nossa mente está ali condicionada a esse Deus, né? Formou-se na mente do ser humano, das pessoas, um Deus de tal jeito, está lá no céu, né? Sentado em um trono, ou se ele tem cabelo grande, ou se ele é barbudo. Criou-se uma imagem, né? Na verdade, as pessoas criam a imagem de Deus, né? Vamos se dizer assim. Mas, para a gente chegar às verdades do que realmente é Deus, de como ele é, não tem como a gente falar assim, Deus. Ele é o eu sou. Ali nas escrituras, quando ele enviou Moisés a Faraó, né? É uma história, tá ali na Bíblia, mas é como se fosse uma história, né? Que vai depois sendo desmembrada ao nosso entendimento. Mas a gente às vezes vai lá e liga isso às verdades, como se fosse uma realidade que aconteceu há anos atrás, né? Na nossa mente fica isso, né? Porque a gente vê os filmes, né? A gente vai lá ver os filmes, ver os ensinos, então fica no nosso mental, né? Forma-se esse condicionamento, essa crendice. Mas ele diz para Moisés falar para Faraó que ele é o eu sou. Ele falou assim: quando ele perguntar o teu nome, que eu direi? Ele falou assim: diz que o eu sou te enviou. O eu sou enviou você a Faraó. Então, né, ele diz que ele é o eu sou, né? E nós temos que conhecer o nome de Deus. Mas o nome de Deus não é assim, vou dizer, é Jeová, é Jesus, é Deus. Qual é o nome de Deus? Ah, o nome de Deus é Deus. O nome de Deus é Jeová. O nome de Deus é Yahvé, eu sei lá, algum nome aí. Yeshua, Jesus, né? Então, não existe nome de Deus. O nome de Deus é as escrituras. Ele vai ser formado em nós, né? Então, ele é o eu sou. Se ele é o verbo, então nós vamos se dizer assim que nós temos que ou conjugá-lo, dizer o que faremos do eu sou em nós, né? Vamos descrever dessa forma. Então, o eu sou, ele vai ser formado em nós, né? Não existe um nome. Meu nome é Deus. Meu nome é Jeová. Meu nome é Yahvé. Meu nome é Jesus. Jesus, ali fala, nas escrituras fala Jesus, né? Mas Jesus é o verbo que se encarna, né? Então começa a haver uma confusão na nossa cabeça, né? Deus, a gente pensa que Deus é uma coisa, que Espírito Santo é outra, que Jesus é outra, e assim por diante, né? Mas não. O nome de Deus, ele vai ser conhecido quando ele for encarnado na gente, ele se fazer em nós na fraqueza humana. Ele vai se aperfeiçoando. Nós devemos entender Deus como sendo aperfeiçoado, o eu sou. Ele já está ali nas escrituras. Pronto, o espírito é pronto, mas a carne é fraca, se descreve assim. Então nós ainda vamos o fazê-lo em nós, né? Nós vamos conhecer o nome de Deus, quem é Deus, como ele é, a sua natureza, seu caráter. Nós vamos conhecer que Deus ele é rochedo, refúgio, né? Ele é o Altíssimo, ele é o Conselheiro, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, né? Um Deus maravilhoso, Deus conosco. Quando nós o trazermos a nós, quando o eu sou for aperfeiçoado em nós, em cada ser que se dedicar ao conhecê-lo, ao edificar de um altar, a estar adentrando ali no secreto para o conhecê-lo. Então nós vamos conhecer Deus, nós vamos definindo Deus. As pessoas descrevem como eu falei agora, como se ele fosse um homem ali, barbudo, sentado em algum lugar, né? E a gente vai lá, deixa eu orar esse Deus, mas aí depois vem, mas tem Jesus, tem Espírito Santo, como que eu faço? Diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, né? Então,
Quem é Espírito Santo? Ele também é as Escrituras. Jesus também é as Escrituras. E Deus, esse Deus que não existe assim, um Deus, que ele é o Pai de Jesus. Não. Ele é as Escrituras, é o Velho e o Novo Testamento. Se a gente não edificar um altar nesse conhecimento com entendimento, fé com obras, a gente não chega aos conhecimentos de quem é Deus, como ele é, qual o seu caráter, suas características, seus atributos. Nós temos que adentrar as Escrituras, não edificar de altar, não conhecer verdadeiramente de um Deus. Então fica uma confusão na nossa mente. Por quê? Porque já vem coisas de longo tempo atrás, foi se formado aqui na nossa mente, formou-se isso no nosso mental, esse conhecimento de Deus. Mas para nós o conhecê-lo em espírito e em verdade, nós temos que ali adentrar as Escrituras, né? Edificando esse altar, fazendo obras, obra das mãos. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vai nos levar a uma obra das mãos. Se nós adentrarmos nas Escrituras, nós vamos ver, ali está escrito: eis que o ouvido do Senhor está ouvindo e seu braço está estendido, né? Com mãos fortes e braço estendido, ele tirou o povo do Egito. Por que será que falaria isso, né? A gente tem que ter as curiosidades. Como assim tirou o povo do Egito? Vamos conhecê-lo. Com mãos fortes e braço estendido, ele tira o povo do Egito. Que povo? Nós, né? Nós que não temos conhecimento de Deus, nós que não entendemos nada sobre Deus, temos aí um Deus formado em nossa mente por condicionamento, tradições, por filmes que nós assistimos, pelos ensinos humanos, pelas religiosidades. Formou-se um Deus em nós, não verdadeiro. Nós não conhecemos o nome de Deus, nós não conhecemos Deus. Nós temos que achar Ele, né? Ele fala, invocar Ele, né? Que Ele vai nos esclarecendo, né? Fala, né? Trazer todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento. Então, a gente tem que levar, trazendo para a gente, para que a gente depois a gente tenha poder de Deus, força de Deus. Mas quando a gente vai encarnando as Escrituras nesse conhecimento, ele fala: clame a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clame a mim. Como que eu clamo a Deus? Meditando nas Escrituras, estudando, refletindo, questionando, perguntando, ficando no altar, entrando ali no meu aposento para saber o que está ali no secreto. Fala que meu Pai está no secreto. Naquilo que eu ainda não conheço, naquilo que eu ainda não entendo, não sei de Deus. Se eu não entrar no secreto, eu não vou conhecer Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e verdade ou conhecê-lo, é buscar Ele ali nas Escrituras, no verbo que vai se encarnando na gente, para a gente saber o que realmente é Deus, quem é realmente o menino Jesus que a gente pega ali no manjedouro e vai dando crescimento a Ele. E a gente vai chegando aos conhecimentos, com entendimento, verdadeiramente. A gente precisa edificar esse altar para nós conhecermos o nosso Deus. Senão a gente fica com uma fé morta, né? Não adianta, né? Ali em Tiago diz que adianta a gente falar que tem fé e não tem obras, né? Assim como o corpo sem espírito está morto, assim a nossa fé sem obras ela está morta, né? Então é ação, né? É conjugar o verbo eu sou. Ele diz que eu sou, eu sou. Eu sou o quê? Vocês querem, né? Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Muitas vezes ele pergunta: queres ser curado, né, desse mal? Né? Então ele faz as perguntas, né? Então nós temos que ir lá nas Escrituras, descrutar. O Espírito que está ali, ele vai ele vai interceder com gemidos inexprimíveis em nós. Esse gemer é que ele vai lá nas profundezas. Mas ele quem? As Escrituras, quando nós formos adentrando, nós vamos falar assim: então existe um Espírito aí que ele vai fazer isso por nós, não precisamos fazer nada. Lógico que nós precisamos fazer. Precisamos descrutar as Escrituras, precisamos adentrar nesse conhecimento com entendimento, precisamos ter o interesse, a boa vontade. Senão fica fé sem obras, fica fé. Assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. Então, a gente se acomoda, né? A gente fala: eu sento ali no lugar, tal pessoa me ensina, eu assisto ali uma coisa ali na TV, mas aí
que vai acontecer? Eu vou encarnar aquilo ali, eu vou achar que aquilo é verdade. E não é. Não é. Onde Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. As escrituras, né? As escrituras. Honra teu pai e tua mãe. Primeiro mandamento com promessas. Então a gente tem que ter os interesses. Senão a gente fica só nessa confusão, a gente fica enganado, condicionado a crendices, a padrões, as religiosidades. Quanto tempo a gente está com essa mentalidade? A gente fala assim, às vezes as pessoas, Deus é aquele homem ali. Às vezes a gente vê muito aí, né? As pessoas fazem aqueles vídeos ou fazem umas montagens ali, põe ali um Jesus, um tal roupa, né? Um Jesus assim, cabelo comprido, né? Às vezes de barba, às vezes sem barba, né? Às vezes fazem uns Jesus mais modernos aí, né? Então põe aquela roupa e as pessoas acham que aquilo ali é Jesus, que aquilo ali é Deus, né? Mas aí, gente, tem que ir para as verdadeiras imaginações que está ali nas escrituras. Quando nós formos para as escrituras, Deus vai, Deus vai prover em nós muitas imaginações, mas imaginações verdadeiras, criatividades, dons, faremos proezas, prodígios. Vamos recebendo dons, buscai com zelo os melhores dons. Eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. Ele vai brilhando mais e mais, até ele ser dia perfeito. Assim vai, até ser um dia perfeito, assim será a nossa vida junto ao nosso Deus. Nós vamos caminhando de fé em fé, de glória em glória, para que o nosso caminho seja isso, né? Como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ele ser um dia perfeito. Até nós reconhecermos quem é Deus, como é Deus, que ele é o verbo que se encarna na gente. Deus vai se fazer na gente. Aí você vai falar assim, como que eu vou ver Deus assim? Como eu vou ver assim a figura de Deus, a face? Aí quando você estiver ali, nesse meditar das escrituras, dia após dia, que você for sendo formado pelas escrituras, nesse conhecimento, quando o Espírito da Verdade trazer todas as verdades a ti, aí você fala, como eu vejo Deus? Aí você vai lá no espelho e se contemple o que Deus fez de você, o que Deus formou no teu ser. Aí você fala, cadê Deus? Como ele é? Aí você se olha no espelho e veja o seu Deus em você mesmo. Né? Já pensou se a gente edificar ali um Deus, um altar ali, uma coisa ali, um monumento, seja lá o que for, falar, nossa, isso é Deus. Todo mundo adora esse Deus, peça para ele, né? Vai lá e faça suas petições a esse Deus. Não é estranho? Mas quando a gente se olha, a gente mesmo fala, não, como é Deus? Aí você fala assim, uma pessoa pergunta, como você acha que é Deus? Aí como você já foi feito pelas escrituras, você já foi formado pelas escrituras, a nova criatura, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Aí você fala para a pessoa, olhe para mim, vê se você vê Deus em mim. Eu sou a mesma pessoa que eu era antes? A pessoa fala, não, você tá diferente, você faz umas coisas diferentes, você fala variedade de língua, você tem uns dons, você ficou diferente, né? Quando você entrou ali, adentrou as escrituras, foi feita pelas mãos fortes, do braço tendido desse Deus, você está bem diferente. Você fala, então, eis o meu Deus aqui diante de ti. O meu Deus. Aí a outra pessoa que for conhecer o seu Deus, ela vai se formar também como o seu Deus quer que ela seja, fazendo as obras que Deus quer que ela faça. Então ela vai refletir a imagem de Deus nela mesma. Fala, levanta-te e resplandece, porque já vem nascendo a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aí que maravilha! Deus em mim. Como está dizendo, Deus conosco. Deus Emanuel. Então, com cada pessoa que nele crê, que medita nele, que o busca, que tem o temor, que o ama, aí a gente vai sabendo realmente quem é Deus. O Deus que se forma naquela pessoa, que constrói um altar, que edifica um altar ao seu Deus, que medita, que é aquele bem-aventurado, aquele varão, bem-aventurado aquele varão, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não, ele nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O prazer dele é na lei do Senhor, então ele é uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, para construir seu Deus em si, para saber quem é Deus, como é Deus, seu caráter, sua natureza. Então esse bem-aventurado vai conhecer o seu Deus, porque ele vai estar ali nas escrituras, junto aos ribeiros de água, para que Deus seja formado nele, o eu sou, sendo aperfeiçoado na fraqueza humana. Por isso que diz que ele leva sobre si tudo, né?
nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados, nossa iniquidade, ele vai levando. Quando nós vamos adentrando nas escrituras, é isso que vai acontecendo. Não é que ele vai tirar todas as nossas problemáticas, não. Ele vai levando sobre si, ele vai se formando em mim, naquele ser humano que nele crê, que nele medita, né? Que adentra as escrituras. Graças, purianda, canta lá e sobe de verbos.